Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a hora que você está assistindo este vídeo. A aula de hoje será sobre um dos conteúdos mais importantes de todos os vestibulares do país, que se chama análise combinatória. E o que é que a análise combinatória vai te ensinar? Ela te ensina a contar. Imagina que você quer ganhar na Mega Sena. Quer ganhar na Mega Sena? Quantos cartões você tem que jogar para ganhar na Mega Sena? Então hoje você sai daqui vencedor da Mega Sena. Prestem atenção. Vamos aprender alguns princípios primeiro sobre essa matéria. Análise combinatória que nos ensina a, vamos lembrar, a contar. Ah, mas Alex, eu sei contar. Eu sei, você sabe contar quantidades pequenas, mas imagine que você quer contar quantidades absolutamente grandes. Então, para isso, aprenderemos técnicas de contagem. E o mais importante nessa matéria, antes de começar a contar, significa entender se o que você vai contar, a ordem é importante ou a ordem não é importante. Isso é o que importa. Se a ordem for importante, usaremos um princípio chamado de PFC, Princípio Fundamental da Contagem, que nos diz se uma decisão pode ser tomada de X modos e uma outra decisão pode ser tomada de Y modos de forma independente. Só que tem um determinado momento da vida que você tem que tomar as duas decisões ao mesmo tempo. A combinatória nos ensina que o número de maneiras de você decidir as duas coisas vai ser calculado pelo produto delas individualmente. Vou te explicar, vou traduzir. Imagine que a sua primeira decisão seja ir ao shopping. Exclusivamente escolher a roupa para o shopping, você quer escolher a sua saia. E a segunda decisão para ir ao shopping seja escolher a sua blusa. Vamos colocar um número aqui. 5 saias e 4 blusas. Eu pergunto aos senhores, você pode ir ao shopping só de saia? Não. Ah, mas o amigo meu, não pode. Você pode ir só de blusa? Também não. Você tem que ir de saia e de blusa. E o número de maneiras que você tem de fazer isso, pelo princípio fundamental da contagem, vai ser dado pelo produto dessas duas possibilidades, ok? Dentro desse conceito, em que a ordem importa, vamos começar a calcular os nomes que são dados nessa matéria. Temos um tal de arranjo, que pode ser com repetição ou sem repetição. Temos uma tal de permutação. E nessa matéria é tão importante a multiplicação dos elementos que foi criada uma notação para ela, chamada fatorial. O fatorial tem esse símbolo, n fatorial é igual. N vezes N menos 1, vezes N menos 2, reticências vezes 3, vezes 2, vezes 1. É o produto dos elementos de N até 1. Por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, o que dá 120, ok? Usaremos muitas multiplicações e esse símbolo agora já nos foi apresentado, né? Alex, fala um pouquinho do arranjo com e sem repetição e um exemplo deles, tá? Tem fórmula? Tem. O arranjo com repetição tem uma fórmula que é n elevado a p. O arranjo sem repetição tem uma fórmula que é n fatorial sobre n menos p fatorial. Mas a notícia boa é que você precisa de fórmula? Depende. Existem alguns vestibulares que colocam a resposta através da fórmula. Então você fez as contas, achou 56, e ele pergunta, e agora? Tá, arranjo de 8 e 7, o dobro do arranjo de n, aí você não sabe, porque você não sabe calcular, percebeu? Se ele colocar essa notação, você tem que saber calculá-la, mas não necessariamente a gente vai resolver isso usando fórmula, tá? Isso é muito importante. Vamos ao primeiro exemplo, arranjo com repetição, um exemplo clássico que é a placa de carro. Placa de carro. Cada placa de carro significa que você tem que tomar quantas decisões? Aí vem sempre um aluno e fala assim, professor, as placas, por exemplo, no Rio de Janeiro começam com KLM. Eu já interrompo logo. Falo, meu filho, isso é prova pro Detran? Não. Por que você está me falando isso? Então não me interrompa, por favor. Placa de carro são 7 decisões independentes, né? Agora nova não, hein? Agora nova vale L, vale M, um dentro do outro, vale tudo. No Mercosul, as antigas, né?
7 decisões, onde as 3 primeiras são letras e os 4 últimos são algarismos. E aí eu pergunto aos senhores, antes de começar a calcular, a ordem importa? A placa do meu carro é LOG 1234, log 1234. Agora eu vou trocar a ordem, Gol 4321. Perceba, LOG, Gol, são os mesmos elementos. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. São os mesmos elementos. Mas a ordem importa. Por quê? Porque eu troquei de ordem e dei uma outra placa. Então, é um arranjo e é com repetição. Por quê? Porque na placa vale repetir. Então, vamos começar a contar. Letras. Quantas opções eu tenho para escolher a primeira letra? No nosso alfabeto, o 26 já está incorporado há um bom tempo. 26 possibilidades. Para a segunda possibilidade, 26, porque vale repetir. Na terceira, 26. E agora, algarismo. Algarismo pode começar com 0, Alex. Na placa pode, na senha pode, todo mundo sabe que tem uma senha que é 0000, todo mundo sabe. Mas, se falar em números de 4 algarismos, não pode começar com 0. Então, nós temos 10 possibilidades, de 0 a 9. 10 possibilidades no segundo, 10 possibilidades no terceiro, 10 possibilidades no quarto. O princípio fundamental da contagem nos garante que essa conta vai dar 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Alex, dá para calcular isso? Filho, dá, mas é um número muito grande. Quer saber? 175.760.000 placas, ok? Muito bom, total de placas, arranjo com repetição. Me dá um outro exemplo, Alex. Copa do Mundo. A Copa do Mundo hoje tem 32 países, a próxima Copa. Mas em 1994 houve uma promoção, né? O ano do Tetra, em que eram somente 24 países. E nessa época, uma empresa, que eu não vou falar o nome, fez uma promoção em que em cada tampinha vinha uma classificação para a Copa. E aí eu te pergunto, a ordem importa? Claro, né? Brasil em primeira, França e Alemanha, França em segundo, Alemanha em terceiro. Alemanha em primeiro, Brasil em segundo, França em terceiro. Pô, é diferente. Então a ordem importa, você tem que tomar 3 decisões. Vale repetir? Vale um país ser primeiro e segundo ao mesmo tempo? Não. Já tive alunos que... Aluno pensa bem à frente. Falaram, Alex, tem sim. Coreia do Norte, Coreia do Sul. Eu falei, meu filho, não é o mesmo país, mas é Coreia, né? Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro? País? 24 países? 24 possibilidades. E para o segundo, que não vale repetir? 23 possibilidades. E para o terceiro, 22 possibilidades. A análise combinatória, no princípio fundamental na contagem, nos garante que eu posso multiplicar 12.144 tampinhas da Coca-Cola. Isso era uma promoção muito legal, né? Porque se na Copa do Mundo acontecesse isso, se a sua tampinha fosse premiada, acontecesse o final da Copa com a sua tampinha, coincidisse, você bebia, já falei Coca-Cola, né? Agora já falei, Coca-Cola durante 30 anos da sua vida. É que eu não ganhei, tá? Porque se eu ganho, eu tomo banho de Coca-Cola a minha vida inteira, mas eu não ganhei, tá? E aí nós temos o último caso para se contar. A tal da permutação, né? O que é a permutação? O caso clássico dela é a anagrama. O que é o anagrama? Que cai muito nos vestibulares, né? O anagrama significa embaralhar as letras da palavra em que eu uso todo mundo. Perceba a diferença sutil entre eles. No arranjo, o N não necessariamente é igual ao P. Quando você olha a tampinha, tem 24 países, mas cada tampinha só tem 3, só apresenta 3. Agora, quando eu falo anagrama, eu vou embaralhar as letras dessa palavra, aparece todo mundo. Então, o que seria um anagrama de amor? Roma. Outro. Ramo. Outro. Mora, juros de mora. Ramoa. Eu adoro essa palavra. Ramoa. A ordem importa? É a grande pergunta. A ordem importa, Alex? Não sei. Experimenta chamar, ao invés de chamar seu namorado ou sua namorada de amor, experimente chamá-la de Ramoa. Você vai arrumar um problema, né? E se for Omar, então, eu não quero nem falar, né? A ordem importa, então, o que significa dizer, são 4 tracinhos e eu agora, obrigatoriamente, o número de possibilidades é exatamente o que eu tenho que escolher. Essa é a sutil diferença entre a permutação e o arranjo. É exatamente igual. Quantas opções eu tenho para o primeiro? 4 possibilidades. Quantas opções eu tenho para o segundo? 3 possibilidades. Quantas opções eu tenho para o terceiro? 2 possibilidades. E para o quarto?
uma possibilidade. 4 fatorial, o que dá 24 anagramas. E antes de entrar na permutação com repetição, e agora? Baixe agora no link da descrição os exercícios que envolvem esse assunto. Porque tem exercícios já prontos para tudo isso, ok? Vamos lá. Continuando. Já falamos de, vamos lá, permutação, princípio fundamental da contagem, definimos em casos de arranjo com ou sem repetição. Anagrama, que é embaralhar as letras de uma palavra com ou sem sentido, não importa, né? Mas perceba que esse tipo de anagrama que eu fiz, amor, não tem letras repetidas. Agora imagine, Dia dos Pais chegando, né? Papai, imagina. Quantos anagramas podemos criar com a palavra papai? Você pode falar, Alex, mesma coisa, né? 5 tracinhos, a ordem não importa, ou melhor, a ordem importa. Quantas opções eu tenho para escolher a primeira letra? Aí você vai gerar um pequeno problema. Pode ser a letra P, o A ou o I. Você tem 3 possibilidades. Já na segunda, depende. Por que depende? Porque se você usou a letra P, você continua com 3 possibilidades. Se você usou a letra A, você continua com 3 possibilidades. Mas se você usou a letra I, você só tem 2 possibilidades, que é o P ou A. Porque uma palavra tão simples, tão singela, deu problema e essa não deu problema. Por causa das letras repetidas. Então, se tivermos que fazer uma permutação dessas letras com elementos repetidos, não vamos fazer isso, não. Vamos fazer de uma maneira mais simples. Permutação com elementos repetidos, não iremos fazer assim, iremos fazer N fatorial, que é o total, sempre N representando o total e P são as posições que eu quero ocupar, divididos pelas letras repetidas. Quantas? Quantas tiverem. Tem turma que às vezes me atormenta que eu escreva a palavra Mississippi. Olha quantas letras tem e quantas repetidas, não é isso? E aí, vamos lá. N fatorial, no caso do papai, 5 fatorial, é o total com ou sem repetição. Já as repetidas são 2 por causa da letra A e 2 por causa da letra P. 5 fatorial, vocês saberiam me dizer de cabeça? Talvez não, mas se olhar para cá, eu acabei de fazer a conta da 120. 120 divididos por 2 é por 4, existem 30 anagramas dessa palavra, com ou sem significado, ok? Mississippi, para você treinar na sua residência, 10 fatorial, sobre 4 fatorial, 4 fatorial, 6.300 anagramas, tá? Muito bom, já aprendemos todos os casos em que a ordem importa, em que qualificamos como arranjo, permutação, com ou sem repetição, mas a essência de tudo que a gente estudou é que a ordem importa. Você deve estar se perguntando, né? Pô, interessante essa aula, né? Eu queria aprender um pouco mais. Então, se você queria aprender um pouco mais, se liga na dica. Curte, compartilha, divulga, para que as pessoas tenham conhecimento de uma coisa simples, que só usa multiplicação, que é a análise combinatória, e se inscreve aí no nosso canal, tá? E agora, o último caso. Aquele em que a ordem não importa. Perceba que tudo que a gente fez, a ordem importa. Placa de carro, a gente fez Copa do Mundo, tampinha da Coca-Cola, anagrama, Moa, e amor é diferente, né? Tudo importa. Exemplo em que a ordem não importa. Salada de frutas. Adoro! Então vamos colocar algumas frutas para o pessoal entender. Que tal laranja? O que tem na salada de fruta? Temos também banana. Que tal uva? Só mais uma, Alex. Nuggets não tem na salada de fruta, tô tentando me lembrar. Laranja, banana, uva, que tal agora? Kiwi. Adoro falar kiwi. Kiwi. Falta uma. Laranja, banana, uva, kiwi. Não, tá bom. Só essas 4 frutas. E eu quero escolher 2 para minha salada de fruta. A minha pergunta é, a ordem importa? Se você botar laranja e banana, escolher 2 importante, distintas, tá? A ordem importa? Se você escolher laranja e banana e laranja é a mesma salada de fruta? É. Sabe que tem sempre alguém para discordar que fala, não, Alex, não é não. Se eu boto laranja e banana, eu primeiro na minha vida como o que eu não gosto,
e depois como que eu gosto. Eu acho uma teoria louca, porque eu acho que a pessoa tem que botar no prato o que ela gosta. Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Escolher duas em que a ordem não importa, usaremos uma outra técnica de contagem, que não tracinho. Por quê? Porque precisamos ganhar tempo no vestibular. Essa técnica será chamada de combinação e terá uma fórmula, combinação de N para escolher em P. Isso é muito importante. Entender por que é combinação. Porque a ordem não importa. Show? E agora, na combinação de N para escolher P, faremos isso por uma fórmula que é N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Pronto. Bem fácil. N é o total, 4 fatorial sobre 2 fatorial, N menos P, 4 menos 2, 2 fatorial. Agora é continha. 4 fatorial é 24, sobre 4, 6. Existem 6, melhor, 24 sobre 4, perdão. Dá 6 possibilidades de você montar a sua salada de fruta. Então, essencialmente, essa matéria se resume a duas coisas: casos em que a ordem importa e casos em que a ordem não importa. Os que a ordem importa poderemos fazer sem fórmula, usando tracinhos, e os casos em que a ordem não importa, aí sim, através de uma técnica chamada combinação. Show? Eu sei que você deve estar se perguntando, será que faltou alguma coisa? O Alex falou que eu ia ficar rico na Mega Sena, estou esperando até agora. Ele não falou de permutação circular, que é um caso que existe, permutação, combinação completa. Ele não vai falar? Sim, vou falar, mas quando? Não precisa se preocupar. Aqui, no site do Descomplica, você já tem acesso a tudo isso, a todos esses vídeos, a todas essas informações, de uma maneira muito mais completa, com quantidade muito maior de exercícios. Então é isso que a gente vai pedir. Entre no site, se inscreva e tenha acesso a tudo de melhor para você. Aqui a gente tem um velho hábito de deixar o aluno tirar um print, então eu vou me ausentar. Daria para tirar o print, mas eu vou dar uma pequena ausentada para você tirar o print de um resumo bem bacana sobre análise combinatória. E voltando... Deram print? Não sei, vamos de novo. 1.000, 2.000, 3.000. Deram print? Agora sim. Então agora aproveito para me despedir dos senhores e lembrar que... e a Mega Sena que você falou? É porque a Mega Sena, ela depende de duas coisas: do número de cartões que você vai jogar e do número total de cartões, que é uma divisão. E essa divisão recebe o nome de razão, que é o tema da nossa próxima aula, razão e proporção. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Fui!